Glória a Deus, querida igreja, paz do Senhor, graças a Jesus. Os crentes mais animados da terra chegaram aqui essa noite. Coisa boa, glória a Jesus. Eu também quero ser grato a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui essa noite, pela primeira vez, compartilhando desse momento tão singular na presença do nosso Deus. Louvores a Deus pela vida do querido pastor e toda a sua família. Que Deus continue o abençoando. Muitíssimo obrigado pela receptividade e também pelo carinho que nos recebe. Todos os obreiros, Deus abençoe. A presidente da mocidade, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, por nos receber também, tão bem. Eu só esqueci de um detalhe: o vídeo. Meu Deus, eu estava ali sentado do lado dela quando eu lembrei do vídeo, irmãos. Uma correria grande, algumas agendas, viagens, coisas de casa, acabou passando. Eu peço perdão no nome de Jesus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Glória a Deus. Isso, levante ela assim. Ó, que coisa linda. Quem está em casa nos acompanhando pela live já percebeu que está florido, que há algo de Deus aqui muito grande. Eu quero parabenizar os jovens dessa casa, que Deus continue fortalecendo vocês, que num período como esse, vocês escolheram a melhor parte, estão na casa de Deus, não apenas este ano, mas alguns aqui como eu, já de alguns anos, decidiram se viver para Cristo. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41. Glória a Deus. Também falar da grata satisfação de estar com meu amigo, o pregador Francinaldo Costa, que além de excelente piloto, também é um exímio pregador da palavra de Deus, que nos acompanha. Deus o abençoe de igual forma a sua casa, sua esposa, que é amiga nossa, amiga da minha esposa. Que Deus em Cristo continue o abençoando. Eu sei que é um trabalho de jovens, eu não quero cansá-los, mas orando a Deus pela madrugada, Deus me deu esta direção. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas Deus tratará com a sua igreja. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 41. Aqueles que localizaram, por favor, digam: eu vou para o céu. Quem ainda está procurando diz assim em resposta: eu vou também. Eita, todo mundo encontrou, né? Coisa boa. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Erga suas duas mãos assim para os céus, por gentileza. Diga assim comigo: Jesus, o meu coração está aberto. Fala e não te cales. Porque se o Senhor falar comigo, a minha alma será alimentada. Em teu nome. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amada igreja do Senhor, eu particularmente, todas as vezes que faço uma leitura minuciosa dos 4 evangelhos, eu fico pasmado pela grandeza de tudo aquilo que Cristo Jesus realizou. Haja visto que, logicamente,
os 4 evangelhos não falam tudo aquilo que Jesus fez, pois João no capítulo 21, já nos últimos versículos, ele vai dizer que se fosse registrado, escrito num livro, tudo aquilo que Jesus operou, nem todos os livros do mundo comportaria a grandeza da obra que ele fez enquanto palmilhou sobre a face da terra. Mas o bem da verdade é que os evangelistas vão destacar algumas situações e acontecimentos que marcaram de fato o ministério de Jesus. Portanto, eu quero nesta noite trazer justamente uma palavra dentro desse texto que nós ora acabamos de ler, e quero falar sobre algumas pedagogias das tempestades. Você, como um bom observador bíblico, já percebeu que aqui o texto reporta-nos sobre a primeira tempestade. É interessante porque existem alguns contrapontos entre as duas tempestades. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco com os seus discípulos. Na segunda tempestade, ele vai ter com eles posteriormente andando sobre as águas. Na primeira tempestade, Jesus havia passado o dia inteiro ensinando a multidão. Na segunda tempestade, ele ensina a multidão, mas também multiplica pães e peixes. Contudo, eu quero nessa noite, dentro da visão de Marcos, trazer algumas lições para os nossos corações, e daqui a pouco nós vamos retornar para as nossas casas, para nos programarmos para os outros dias de evento, adorando mais ainda o nome de Jesus. É interessante porque dentro da cronologia bíblica, Marcos, ele aparece como o primeiro evangelho, escrito no ano 63 depois de Cristo, e Marcos, ele forma o compêndio evangelístico que traz o seu nome, a biografia evangelística falando sobre Jesus, despontando o mestre, e ele vai colocar os fatos em ordem a partir da narrativa do apóstolo Pedro, que além de ter sido um grande amigo de Marcos, também narrou tudo aquilo que Jesus fez, e não bastando isso, Pedro também andou com Jesus, então ele tinha autoridade e propriedade para narrar tudo aquilo que ele viveu com o mestre. E se você observar bem, cada evangelista, eles tiveram um público a alcançar e a transmitir a verdade do evangelho, não diferente de Marcos. O seu público eram os romanos, e os romanos, na literatura histórica, eles gostavam de uma história que trouxesse ao lume um herói. Um exemplo, os romanos gostavam de literaturas que falavam dos imperadores, daqueles que deram as suas próprias vidas em prol do império. Só que Marcos, ele não vai ficar atrás na história, porque ele também vai apresentar aos romanos um herói. Só que este herói, ele não é de um reino terreno, ele disse que é de um reino eterno, e que o reino de Deus estava sendo manifestado por intermédio dele. Os romanos também gostavam de literaturas que falavam sobre brigas, guerras, espadas, sangue, matança. Só que Marcos vai falar de um herói que não tirou sangue dos seus inimigos, mas que derramou o próprio sangue em prol daqueles que se rendessem a ele. Glória ao nome de Jesus. E eles também gostavam de uma literatura que fosse rápida, que fosse resumida. É por isso que você vai observar nas escrituras que o evangelho de Marcos é o mais curto, possuindo apenas 16 capítulos. E pode perceber que Marcos é o único que usa uma expressão muito interessante, do capítulo 1 até o 4, passando para o 5, e diante você vai ver que Marcos vai escrever dizendo: e logo Jesus entrou, e logo Jesus curou, e logo Jesus fez. Isso indica uma ação rápida, porque era o que atraía os romanos. Mas o único capítulo de Marcos
que vai mostrar Jesus parado é aqui no capítulo de número 4. Primeiro que ele sobe para o barco, se assenta e começa a ensinar a multidão. Jesus vai dar um seminário teológico. E qual é o módulo em ênfase, em tela? Era sobre a fé. E ele vai usar 4 parábolas para corroborar a respeito da fé. A parábola da semente, a parábola da candeia, do semeador e também a parábola da mostarda. Mas pode observar que o tema central é sobre a fé. Versículo 34, e Jesus aplicava a parábola e ensinava a multidão, mas aos seus discípulos ele declarava com clareza do que ele estava tratando. Ele lançava as parábolas para a multidão e para os discípulos ele ensinava, dava uma aula particular. Por que, pregador? Porque Jesus tinha o entendimento que multidão vem por causa dos benefícios, mas discípulo vem por amar a presença dele. Oh, glória a Deus! Quem é você essa noite? Multidão ou discípulo? Levante as 2 mãos e declare para ele: eu não te amo, Jesus, por aquilo que o Senhor pode me dar, mas por quem tu és, e a tua presença enche a minha alma e me dá a alegria da salvação. Jesus está parado, ensinando a multidão. Em seguida, ele chega para os seus discípulos, já anoitecendo, segundo o calendário judaico, aproximadamente às 18 horas. Jesus diz: passemos para outra margem. Isso aqui é muito lindo. Por que, pregador? Porque Jesus, ele não diz assim: vamos tentar chegar no outro lado. Se o tempo for favorável, vamos chegar no objetivo. Não, amados irmãos, Jesus ele conjuga o verbo no imperativo e diz: passemos para o outro lado. E o que isso me ensina, pregador? Ensina que o Jesus que liberou a palavra, ele já garantiu que você vai chegar do outro lado. Quantos têm promessas de Deus aqui? Levante suas mãos. O Jesus que falou, ele já conjugou o verbo no imperativo. Ele está dizendo: você vai chegar, independentemente do imprevisto que aconteça no percurso. Aquele que liberou a palavra garante que você vai desfrutar dela. Vamos lá. Segundo, ele vai dizer assim, ó: passemos. Ele conjuga o verbo e garante a travessia. Ele não revela os processos, o vento que ia se levantar, o desespero que ia tomar conta do barco, mas ele garante que eles vão chegar do outro lado. E segundo, ele diz assim: vocês não vão sozinhos, passemos. Ou seja, Jesus fala no plural, ele se inclui. Ele estava dizendo: eu já determinei a rota, mas eu vou com vocês. Estou sentindo muito Deus nessa palavra. Mas vamos caminhando aqui mais um pouco. Aí o texto diz que os discípulos, deixando a multidão, entraram no barco como Jesus estava e levaram Jesus com eles. Diga para pelo menos 2 pessoas assim: o segredo é levar Jesus com você. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui dando glória a Deus a Ele, porque a nossa alegria não dura 4 dias, a nossa alegria é o ano inteiro, a vida toda, porque a presença que preenche a nossa alma não está conosco só no dia do congresso ou da festividade. Ele está conosco todos os dias para estender a mão e nos ajudar. Ele vai passar contigo no meio desse processo que você está vivenciando. Eles levaram Jesus consigo. Aí é interessante que quando eles estão em obediência à palavra,
ao que Jesus mandou, aí o clima começa a mudar. O vento sopra mais forte. O mar começa a ficar revolto. Há uma resolução e o ambiente é transformado. Aí a Bíblia diz, e é o detalhe, meu amigo Francinaldo, que eu estava observando esses dias, que eu nunca vi algum outro pregador falar sobre esse detalhe, que eu fiquei pensando, rapaz, que detalhe extraordinário. E qual é, pregador? Está escrito que os discípulos não eram os únicos, haviam outros barquinhos. Eita glória! Se haviam outros barquinhos, então não foram apenas os discípulos que enfrentaram a tempestade, o temporal que se ergueu. Outros também enfrentaram o mesmo problema. Só que tem um detalhe: existiam outros barquinhos, mas Jesus escolheu o teu. Existem pessoas em situações semelhantes à sua, você não é o único. E possivelmente em condições piores do que a nossa. Mas concernente a isso, nós podemos nos alegrar, porque tem muitos barquinhos passando pela mesma tempestade. A nossa diferença não é que temos uma conta bancária gorda, ou que estamos ocupando um cargo de honra, mas é porque Jesus decidiu passar a tempestade dentro do nosso barco. Tem gente que não entende por que é que você ainda é crente. Tem pessoas que não compreendem que paz é essa que te faz abandonar tudo lá fora, entrar por essas portas e adorar Jesus aqui nesse lugar. Tem jovens que hoje estão nas festas. Quando eu e meu amigo Francinaldo vinha no caminho, a gente destacou alguns pontos de reuniões carnavalescas, de muitos jovens. Outros, depois que passa esse período, com um vazio grande na alma, infelizmente, não sabe o que fazer, para onde ir. Muitas pessoas com problemas psicológicos na alma, dão cabo da própria vida. Aí eu te pergunto, será que nós crentes, os jovens aqui, não passam pelas mesmas situações? Crente também fica deprimido, triste. Crente também desanima. Quer se isolar de todo mundo. Mas tem um detalhe. Qual? Nós sabemos que dentre os muitos barquinhos, Jesus está dentro do nosso. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado, se tiver intimidade, com sigileza, com respeito. Libere uma palavra profética para essa pessoa. Diga assim, ó: vai passar. Vai passar. Um tempo melhor está chegando, porque a presença dele está... Parabéns, Iaderne Córrego de São Mateus, parabéns. Oh, glória a Deus. Isso prova que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto minta e o rebanho do curral seja arrebatado, nós vamos continuar nos alegrando no Senhor. Tinha gente melhor do que você, mais inteligente, muito mais preparado do que eu, mas Jesus disse: eu vou passar dentro do barquinho dele, dentro do barquinho dela. Então eles não são os únicos, tem outros barquinhos, amém? Agora observe, que quando o temporal de vento se ergue, os discípulos vão se desesperar. Por quê? Porque uma coisa é a tempestade do lado de fora. Eita Jesus! Mas eu provo dentro da exegese bíblica do texto que a tempestade já estava do lado de dentro. Aí está o problema. Porque está escrito que as águas batiam
no barco pelo lado de fora. Até aí, os discípulos estavam se virando. Mas quando eles sentiram as águas molhando os pés, aí eles perceberam: a tempestade não é só do lado de fora, agora é do lado de dentro. A pior tempestade não é do lado de fora, é a do lado de dentro. Porque a tempestade do lado de dentro é aqui e aqui. O campo não é concreto, é espiritual. A tempestade do lado de fora, você dá um jeito, usa a influência que tem, vai empurrando com a barriga até o dia de conseguir resolver. Mas a tempestade do lado de fora só tem uma coisa que resolve. Qual? Clamar aquele que pode todas as coisas. Eu vim profetizar aqui nessa noite que Jesus não está acalmando apenas a tempestade do lado de fora, Ele está acalmando também a tempestade do lado de dentro. Tu não pedistes uma resposta de Deus quando entrastes por essas portas. Deus está dizendo: a minha palavra, a minha voz, como brisa suave, vai acalmar esse negócio, vai colocar as coisas no lugar. E hoje eu te renovo, porque o meu Espírito está te abraçando. Jesus acalma a tempestade do lado de fora e a do lado de dentro. Aí Lucas vai dizer no capítulo 8, a partir do 22, que os discípulos estavam em total perigo. Por quê? A água do lado de fora indicava que o barco ia afundar. Porque o barco não é construído para receber água do lado de dentro, e sim do lado de fora. Diga para alguém assim, ó: o milagre vai começar do lado de dentro. O milagre vai começar do lado de dentro. Aleluia. E falar em milagre que começa do lado de dentro, eu me lembrei agora do filho pródigo, Lucas 15. Você já leu esse texto? Já ouviu alguém pregar sobre o mesmo? É interessante porque o filho decide ir embora. Aí quando ele gasta tudo de maneira errada, sem administração, ele se encontra numa situação complicada. Aí a Bíblia vai dizer assim: e se instalou uma grande crise na terra. Quando ele vai procurar alguma coisa que mandam ele para cuidar dos porcos, aí ele cai em si. Aí diz assim: eu aqui pereço de fome, e lá na casa do meu pai até os empregados têm pão com abundância. Segura para você dar um glória agora. Sabe o que o filho pródigo está dizendo? Lá fora tem crise, mas na casa do pai tem pão com abundância. Oh glória! Fica na casa do pai, porque não vai faltar pão. Oh aleluia! Pregador, mas lá fora está tendo crise. Esse período aí difícil, é até complicado passar na rua. Não tem problema, aqui na casa do pai tem pão com abundância. Fica aqui dentro, não saia. Não deixe o pai. Vamos lá. Aí eles vão clamar. Agora isso aqui é lindo, porque Marcos vai dizer que Jesus vai para a popa. Jesus vai para onde? Para a popa do barco. A popa do barco, nas grandes embarcações, era onde ficava a cabine de controle, aonde o capitão se posicionava. Aqui já demonstra que quem está no controle não é os discípulos que têm habilidade na pesca, mas é Jesus que comanda sobre todas as coisas. Só que Marcos vai dizer assim, ó que detalhe lindo: Jesus se deitou com a cabeça sobre uma almofada. Quando você pensa em almofada, você lembra de quê? Conforto, descanso, sim ou não? Irmão, Jesus é extraordinário, porque até dormindo ele me dá uma lição extraordinária. Qual? É possível descansar no meio dos ventos contrários. O texto diz que ele coloca a cabeça na almofada.
Eu vou profetizar, tem crente aqui essa noite, que você vai dormir o sono do justo. Você não vai se perturbar mais por causa deste motivo, porque Deus está dizendo: eu já fiz, eu já resolvi. Descansa, porque eu estou trabalhando. Só que a linguagem que mais banha o Novo Testamento é o grego. O hebraico banha mais o antigo, o grego e o aramaico mais o novo. Então, no grego, dormir aqui no grego não é apenas dormir, é ficar em silêncio. Jesus fica em silêncio. Ele dorme e fica em silêncio, não fala mais nada. Pregador, mas por que Jesus não fala mais nada? Porque ele já falou na praia. Ele já garantiu na praia. Se Jesus falasse tudo que nós iríamos enfrentar no processo até chegar na promessa, nem os pés da praia você tirava. Aí Jesus está dizendo: a minha palavra garante, passa e deixa o resto que eu vou fazer. Ele fica em silêncio. Aqui eu fiquei pensando, meu amigo Francinaldo, juventude, eu não sei o que é pior, a tempestade ou o silêncio de Jesus. Pergunta para alguém aí o que é pior, a tempestade ou o silêncio de Jesus. Derribe amaio assai. Porque nós somos seres imediáticos. Queremos para ontem. E quando Jesus diz sim, a gente descansa. Quando ele diz não, a gente entende o seu zelo e cuidado. Agora quando ele fica em silêncio, o silêncio de Jesus machuca mais do que a tempestade. Eu não sei o que é mais difícil, passar pela tempestade ou passar pelo tempo do silêncio. É aquele momento que parece que Jeová responde a todo mundo. Você diz assim: usa um profeta pelo menos para me abraçar. Aí abraça a pessoa do teu lado. Mas também depois que ele quebra o silêncio, minha irmã, ele fala. Aí você pensa: agora eu entendi porque ele só falou agora, só falou hoje, porque ele estava me dando estrutura emocional e espiritual para receber essa resposta. Oh glória, você crê nisso? Os discípulos vão clamar, ele está dormindo em silêncio. Jesus está na popa, na parte de trás do barco. Quando eles clamam, Jesus vai tomar 3 ações. A primeira ação, está escrito, ele fica de pé. Segundo, ele vai para frente do barco. Eita glória. Terceiro, ele dá uma palavra de ordem. Vamos lá. Primeiro, ele se levanta. Irmão, agora pegue isso e nunca mais se esqueça. Guarde na tábua do seu coração, jovem, e nunca mais se esqueça disso. É revelação bíblica. Enquanto Jesus está deitado, a tempestade se levanta. Mas quando Jesus se levanta, a tempestade começa a baixar. Levante a mão para receber essa profecia bíblica. Jesus está se colocando de pé hoje. E quando ele se levantar, a tempestade vai baixar, o problema será sanado, o documento será escrito, e o decreto e sentença de homens neutralizados. Jesus está se levantando hoje. Faz assim comigo, ó, com a mão esquerda. Jesus deitado, tempestade aqui. Jesus em pé, tempestade aqui. Oh glória a Deus. Maravilha, Jesus. Eu ainda creio nesse Deus, você crê? Eita Deus. Segundo, ele toma a dianteira. Por que, pregador? Porque enquanto os discípulos estavam na frente, nada mudou.
Mas quando os discípulos deixaram Jesus na frente, diga para alguém aí, o segredo é não querer resolver com o próprio braço, é deixar Jesus ir na frente. Oh glória. Isaías 45:2, eis que eu vou adiante de vós, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos, despedaçarei as portas de bronze. Oh glória. Ele está indo na frente de crente dependente aqui. Ele não é surpreendido, mas ele é perito em surpreender. Tem surpresa de Deus chegando. Terceiro, ele deu uma ordem. Alguém lembra a ordem? Os jovens inteligentes aqui, alguém lembra a ordem que Jesus deu? Ele vai dizer assim: aquieta-te vento e cala-te mar. Epa, diga assim comigo: cala-te mar. Aí uma pergunta, minhas irmãs, o mar tem boca? Mas se Jesus mandou o mar se calar, é porque o mar estava mandando uma mensagem. E pode observar que está escrito assim, ó, e repreendeu. Alguém diz assim: essa primeira tempestade quem mandou foi Deus. Foi não. Por que não foi Deus que mandou essa primeira tempestade? Primeiro, porque Jesus nunca vai repreender aquilo que vem do Pai, porque eles estão em total harmonia. Segundo, porque o termo repreensão no grego significa vencer o inimigo e mostrar para ele o currículo de derrotas que ele tem. Então essa tempestade é de ordem demoníaca. Como assim, Pedro? Vou explicar. Jesus está indo para Decápolis, um contorno de 10 cidades gregas. E a cidade que Jesus iria repousar era Gadara. E a Bíblia diz que havia uma liberdade do diabo naquela região, na vida daquele jovem. E qual era a entidade? Legião, demônio. Então o inimigo tinha uma liberdade naquele território. Sabendo que Jesus está vindo, ele usa o poder que é permitido por Deus que ele tenha para gerar essa tempestade. Para quê? Para matar Jesus antes de chegar em Gadara, para parar a continuidade dos discípulos, porque ele sabia, se Jesus chegar em Gadara, os dias dele estão contados. Só que quando Jesus decide ir para algum lugar, o inimigo não o impede. Então o mar, por essa influência demoníaca, estava mandando uma mensagem: o barco vai afundar, vocês vão morrer. E aqui eu percebo 3 vozes no meio da tempestade. A primeira voz é a voz do mar, que é aquela mensagem que vem para desvirtuar a sua fé, para te colocar numa situação vexatória, difícil. É aquela mensagem que ninguém espera. Ninguém aqui está preparado para perder, mas às vezes acontece. Ninguém aqui quer que algum parente seu venha a falecer, mas infelizmente muitos aqui, eu já passei por isso, já enfrentamos a dor do luto. Então a mensagem que o mar está mandando é uma mensagem de derrota. A segunda voz é a voz de clamor dos discípulos. Por que não dizer a voz de desespero? E a terceira voz é a voz de Jesus. Faz assim comigo, ó. Não vai prevalecer a voz do mar e nem a voz do clamor desesperado. O que vai prevalecer na minha embarcação é a voz de Jesus. Deus está bloqueando os teus ouvidos espirituais para
não dá crédito à voz do inimigo que diz: você não é, você não pode, desiste, tira a sua vida, vai para o quarto, fecha a porta, entra em depressão. A voz que você vai ouvir hoje é a voz do Todo-Poderoso, acalmando a tempestade. Tem uma mensagem de esperança. Olha aqui para mim. Jesus fala do teu barco, mas os barquinhos que navegam com você também serão favorecidos. Vamos lá. Aí aquietou o vento e o mar. Aí diz assim: e o temor se apoderou deles, e houve grande bonança. Houve grande o que, igreja? Versículo 37 diz assim, ó: e houve um grande temporal, se levantou um grande temporal. A tempestade era grande ou pequena? Grande. E a bonança é grande ou pequena? Grande. Por quê? Porque se a prova é grande, a vitória que Deus vai mandar também será grande. Aleluia. Você pode levantar a sua mão direita. Feche seus olhos por alguns instantes. O processo é grande, a tempestade é grande. Glória, maior será a bonança. Terá uma grande bonança. Deus vai organizar o casamento, o ministério, a sua mente que está bagunçada. O Espírito Santo vai organizar. Deus sabe que você chegou aqui com o coração cheio de interrogações, perguntas sem respostas, mas Ele vai trazer uma grande bonança, e haverá resposta, porque Ele esquadrinha o mais profundo da nossa alma. Ele visita os porões da tua alma hoje, e te dá ânimo e força. Não é tempo de retroceder, mulher. Jovem, é tempo de avançar, porque lá no outro lado tem uma obra grande para Deus usar você para fazer. Os discípulos desfrutavam de um lado, mas Jesus tinha o outro lado para eles. Jesus tem coisas maiores ainda para a sua vida. Pregador, mas eu tenho 30, 40, 50 anos de crente, mas 50 anos de igreja não define quem é o nosso Deus. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tira essas vestes de desistência, de luto, e coloca as vestes de ânimo. Sacode o pó da poeira e diga assim: eu vou, porque Jesus está comigo neste barco. Eu já falei aqui sobre Jesus dormir. Agora dormir, meu querido pastor Souza, né? Dormir no meio da tempestade é difícil, irmãos. E com 12 homens gritando, só Jesus. Agora olha que interessante, isso aqui vale um glória. Meu amigo pregador Francinaldo, isso aqui é tremendo. Por que, Pedro? Está escrito: a tempestade não acordou Jesus, mas os discípulos sim. Não, vamos embora, vamos jantar, vamos embora. Vou dizer de novo: a tempestade não acordou Jesus, mas o clamor dos discípulos sim. Porque a tempestade não tem poder. Aleluia. A tempestade não tem força para despertar Jesus, mas a tua oração tem. Porque aonde as tuas mãos não vão, a tua oração vai. Aonde os teus pés não podem entrar, a tua oração faz Jesus entrar. Você crê nisso? Aleluia. E esse barco, quando enfrentava a tempestade, naturalmente, a parte traseira
ela descia e a parte da frente subia para dar estabilidade no meio das ondas. Jesus está na parte de trás do barco. Então, antes da tempestade chegar nos discípulos, passou por Jesus. Isso aqui é forte. Eu gosto desse silêncio de expectação sobre o que é que Deus vai falar. Só chegou em você porque primeiro passou por Jesus. Eu vou entregar algo aqui, minha querida presidente da juventude aqui nesse setor. Eu vou entregar algo aqui muito sério. Só vai chegar em você aquilo que primeiro passar por Jesus e Ele permitir. É por isso que Ele te isentou de algumas amizades, alguns contatos. É Jesus dizendo assim: passou por mim, não permito chegar em você, porque vai te afastar do altar. Mas esse vento aqui chegou em mim. Calma, já passou por Jesus. Tudo que você vive primeiro passa por Ele. Prova disso é Jó. 2 reuniões no céu, nas regiões espirituais, não no céu onde está o trono de Deus, porque o diabo de lá desceu e nunca mais vai subir. Na reunião ele aparece e o Senhor pergunta: de onde vens? De passear pela terra e rodear por ela. Aí Deus vai dizer assim: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Perceba, Jó era ricaço. Mas Deus não diz assim: visto o meu servo Jó, que tem fazenda, servo, riqueza, empresário, tem empresa. Não. Por que não? Porque isso aí para Deus não vale mais do que o caráter. Deus olha o caráter de Jó. Aí você sabe, o diabo dá aquelas desculpas também: Senhor, o Senhor cercaste, eu passei por lá, tem uma cerca, não deixa eu entrar. O Senhor diz: vai. Por 2 vezes. Primeiro, toque em tudo que ele tem, menos nele. Passou ou não por Jeová primeiro? Ele permitiu ou não? Então pronto, primeiro passa por Ele. Tenha certeza disso. Se passou por Ele e Ele permitiu chegar em você, não é para a morte, é para o nome dEle ser glorificado. Aí Jó rasgou as vestes, colocou cinza e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Peraí, Jó, quem tomou foi o diabo. Eu não vou dar crédito para esse infeliz. Por quê? Porque o começo da minha história é Deus, o meio é Deus e o final é Deus. Então quem tomou e quem deu foi Deus. Segunda vez. Está vendo como ele não blasfema? Confio nele também, Senhor. Deste saúde, pele por pele, osso por osso, e o homem blasfemará na tua face. Vai lá. Aí o diabo saiu da presença de Deus, tocou a pele de Jó. Irmãos, Jó fala numa linguagem poética, mas se você, sem romantizar o texto, porque não precisa, você fizer uma análise, você vai ver que Jó ficou tão enfermo, que todo o seu corpo foi carcomido por úlceras. Seu cabelo caiu. A Bíblia diz que os servos ficavam a quilômetros de distância, porque não suportavam o odor das suas feridas. Ele diz assim: ó, bichos passavam sobre mim. A dor era tão grande, intensa, que ele não conseguia dormir. Ele via demônios passarem, vultos. Mas ele pega um caco de telha. Eu gosto de outras versões que diz assim: ele pega um pedaço de vaso quebrado, porque o vaso mesmo quebrado serve para aliviar a ferida de alguém. Mas isso aqui é outra mensagem. Ele pega o caco e começa a coçar, dizendo: Senhor, eu te glorifico porque me restou esse pedaço de caco, e nesse caco tu estás, porque alivias a minha ferida. Oh glória. Primeiro passa por ele. Mas vamos encerrar. Aí há uma grande bonança, porque Jesus falou. Quando Jesus fala, há uma grande bonança. Agora sim, ele vai olhar para os discípulos e vai falar: tímidos, ainda não tendes fé? Olha aqui, irmãos, para mim. Jesus deu um seminário sobre o quê? Diga assim: sobre a fé. Todas as vezes que Jesus te ensinar na teoria, se prepare, porque ele vai te levar para a prática. Porque é na prática que você vai ter experiências e exercer a sua fé. Aí Jesus olhou e disse: eu ensinei sobre fé, mas no primeiro levante vocês
não ativam uma fé viva. Aí eles ficaram olhando, admirados, aí falaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? É uma pergunta. Agora o que me impactou é que os discípulos estão andando com Jesus há alguns anos e viram Jesus fazer muitos milagres. É como se eles estivessem dizendo assim, ó: eu já vi Jesus curar, libertar, salvar, purificar, pregar, entrar, a glória de Deus se revelar. Mas até isso, eu já vi ele curar, mas até o vento e o mar obedecer. Aí salta uma pergunta, como se eles não conhecessem Jesus, porque naquele dia Jesus se revelou de maneira diferente. Mas quem é este? É em tom de surpresa. Você não sabe, porque nós só temos entendimento do presente. A gente não consegue distinguir o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas se você soubesse que esse vento, essa luta, está gerando uma surpresa grande da parte de Deus, você adorava antes da muralha cair. Aleluia. Quem é este? É tom de surpresa. É tonalidade de quem não está entendendo nada. Agora olhe aonde eles vão receber a resposta. Eles perguntaram: quem é este que até... Antes eu quero te dizer que tem um até de Deus aí, viu? Ele fazia até aqui, mas até aqui Deus vai fazer na tua vida. Tem um até de Deus chegando para a tua vida. Você crê nisso? Se eu sou profeta de Deus e a palavra do Senhor está comigo, se prepare, conte os dias. Aleluia. E o Espírito da profecia está me dizendo: no encerramento desse evento, o meu até vai chegar na vida de alguém e haverá uma nuvem de testemunhos. Para concluirmos, no versículo 41 eles perguntam: mas quem é este que até... Aí no capítulo 5, versículo 7, quem responde é o demônio que se curva diante da presença de Jesus e adora. Olha o que ele vai dizer: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Meu querido pastor Souza, parece 2 coral. Os discípulos gritam: mas quem é este? E o gadareno responde: é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Pergunte para quem está do seu lado: você sabe quem é Ele? Ele é aquele que acalma o mar, que entra na fornalha, que fecha a boca de leão e que ainda dá vitória a crente na terra. Ele é Jesus.